Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fazer Discípulos. E hoje vamos tratar a respeito do tema minimalismo, minimalismo cristão. Será que os princípios bíblicos incentivam essa prática que tem surgido aí nos últimos anos? É o que a gente vai tratar a respeito do episódio de hoje. Para começar, a sociedade como um todo ela tem se tornado consumista. Através das estratégias de marketing que as empresas estão divulgando, através do capitalismo. Com o capitalismo surgiu muitas bênçãos, mas também, como nem tudo são flores, acaba surgindo questões também negativas, pontos negativos com o capitalismo. E um desses pontos é justamente o consumo excessivo, a busca desenfreada por coisas, e coloca os objetos e os bens materiais como se fosse a fonte de felicidade, como se objetos pudessem gerar felicidade, pudessem gerar a satisfação. Mas quando a gente estuda um pouco mais a fundo o tema, a gente percebe que isso não condiz com a realidade. O ser humano precisa muito mais de interação social, o ser humano precisa muito mais de contato com Deus do que essas coisas, do que coisas superficiais, do que objetos. O caminho da felicidade é necessário coisas muito mais profundas. São necessárias coisas muito mais profundas para atingir esse estado de felicidade. Perceba que até um pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, era mais difícil se tornar consumista, porque as pessoas já tinham dificuldade com o básico, tendo o básico da questão de alimentação, de questão de utensílios domésticos. Quanto mais tem excesso, também a oferta, as demandas estão cada vez maiores. Também a criatividade para gerar produtos está cada vez maior. O marketing, as concorrências, a disputa pela atenção e pelo poder de compra das pessoas está cada vez mais concorrido. E o que a Bíblia tem a dizer a respeito de todo esse processo contemporâneo, esse processo de compra contemporâneo? Para começo, gostaria de começar com o texto de Lucas, capítulo 12, que fala a respeito de que a nossa vida não consiste, ou a vida do homem, não consiste na abundância dos bens. Veio um jovem para falar com Jesus, e esse jovem tinha uma demanda. A demanda dele era que o seu irmão não queria repartir a herança, e aquele jovem estava focado na herança. Por mais que até seria uma coisa justa, seria algo justo ele querer a repartição da sua herança. Porém, Jesus, conhecendo seu coração, ele sabia que ali havia uma avareza. Ali havia uma busca pelas questões dos tesouros, por dinheiro. Também em Provérbios capítulo 27, a Bíblia vai falar que os olhos do homem nunca se fartam. Ou seja, assim como o abismo, assim como o inferno nunca se farta, os olhos do homem nunca se satisfazem. A tendência que nós temos é sempre de querer mais, sempre de buscar mais. A tendência é quanto mais gananciosa a pessoa é, mais ela tende a ser. Quanto mais a pessoa já buscou, mais ela quer buscar. Mas o pensamento e o sentimento que tem que estar no nosso coração, no nosso entendimento, é o mesmo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala que ele aprendeu a se contentar com o pouco, tanto na abundância quanto na pobreza, tanto na fartura quanto na faltura. Ele estava contente. Esse tem que ser o modo operante do cristão. Essa baixa manutenção, está bem de qualquer maneira, estando dormindo sobre
sobre um colchão estufado, bem estufado, confortável, estando dormindo sobre um colchonete, morando numa mansão ou morando numa barraca, você já está contente, está alegre. Não, não só aceitar a situação, mas estar feliz com a situação. Ter gratidão pela situação. Um estado de contentamento. Um estado de contentamento verdadeiro. Esse tem que ser o nosso sentimento. Também Isaías capítulo 55. O profeta Isaías vem alertando e exortando para que de por que o povo buscava, por que o povo gastava naquilo que não é pão, o produto do trabalho, naquilo que não satisfaz. Perceba que quando se gasta excessivamente em coisas supérfluas, o acúmulo ou a quantidade daquilo que a gente tem, ela não vai satisfazer a alma do homem. Tem pessoas que todo mundo tem um buraco lá na alma que só é preenchido por Deus. Essa comunhão do Espírito que o homem se anseia ter por Deus. E ela só é preenchida por Deus. Tem pessoas que preenchem com coisas, mas essas coisas não satisfazem aquela ânsia, aquela necessidade que a pessoa tem por Deus, por coisas espirituais. Por que gastar naquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho, ou seja, o nosso salário, aquilo que recebemos, nosso dinheiro, naquilo que não satisfaz? O povo de Israel estava gastando naquilo que não satisfazia. Algo tão simples que era buscar Deus, se inclinar para as coisas de Deus. As ofertas, hoje em dia muitos estudos já têm comprovado o benefício da pessoa não ser avarenta e dar, ofertar, ajudar o próximo. Mas o povo de Israel preferiu gastar naquilo que não era pão, gastar naquilo que não satisfazia aquela ânsia. Também o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, tendo com que nos cobrirmos, estejamos contentes. Tendo sustento, estejamos contentes. Esse estado de contentamento tem que ser buscado por nós. Esse estado de contentamento. E é tão bom, é tão agradável a gente estar contente, ter a felicidade pelo mais simples. Por muito tempo eu busquei muitos artifícios e buscava prosperar de maneira desenfreada e bem no fim até nem conseguia prosperar e acabava girando tudo em aflição, em luta. Aí quando eu entendi esse princípio, eu percebi o quanto eu errava, o quanto eu buscava numa coisa que eu depois percebendo, se eu tivesse alcançado aquilo que eu queria alcançar, o ponto que eu queria alcançar, hoje eu teria uma vida que eu não iria gostar. No meu caso, claro, cada um tem a sua facilidade, aquilo que gostaria, mas Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. E no meu caso, depois eu percebendo, analisando, eu me inclinava muito para a parte do empreendedorismo. Só que o empreendedorismo gera um certo desgaste, a pessoa tem que estar envolvida com as coisas relacionadas ao empreendedorismo. É claro que chega um ponto, ao que falam, chega um ponto que fica mais tranquilo, a pessoa consegue até tirar períodos grandes de folga, mas aquela rotina do empreendedor, isso não iria me agradar. Hoje eu percebo que eu gosto muito mais da minha personalidade. Eu prefiro muito mais coisas simples, uma vida simples. Só que a gente acaba buscando em coisas que lá na frente a gente vai chegar e vai perceber que não vai satisfazer a nossa alma. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Não existe o que mudar na vontade de Deus. Não tem o que mude. Que faça a vontade de Deus se tornar melhor. Ela é perfeita, ela é boa. Tem pessoas que não buscam a Deus ou não querem viver a vontade de Deus porque tem medo que a vida vai ser mais ruim. Mas não, a Bíblia fala que a boa vontade de Deus é boa. Não é ruim, ela é boa. Ela é agradável. O que é uma coisa agradável? Aquilo que a gente se agrada, aquilo que a gente gosta. Quando tu passa a viver a vontade de Deus, a gente vai viver uma vida boa, uma vida agradável, uma vida satisfatória, uma vida perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O texto é claro. E o texto é aplicável. Eu sinto isso cada vez mais que eu busco a vontade de Deus, cada vez mais que eu chego próximo à vontade de Deus, maior é a satisfação pela vida, maior é a alegria pelo aquilo que a gente começa a conquistar, pelo que Deus nos leva a conquistar. Mas até nos entender isso, até dar esse estralo na mente, no entendimento, acaba demorando. Também a Bíblia fala em Provérbios capítulo 15: melhor é um pouco com o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é um princípio. De que adianta acumular grandes tesouros, mas viver com uma vida aflita, viver numa vida desagradável, numa vida com inquietação, a pessoa não ter sossego. Eu dei o exemplo do empreendedorismo, mas não estou falando contra o empreendedorismo. Como eu digo, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma facilidade, mas é preciso buscar a vontade de Deus para entender o que Deus quer na nossa vida. Deus conhece a nossa personalidade, Deus conhece o nosso jeito, aquilo que a gente gosta, que a gente nem sabe que gosta. Deus conhece nós melhor do que nós mesmos. Por isso que quando Deus prepara a nossa vontade, quando Deus, a Bíblia fala da vontade de Deus, ela vai dizer que ela é boa, agradável e perfeita. Deus tem um encaixe perfeito daquilo que a gente precisa viver para a gente ser feliz. Essa é a vontade de Deus. Não é um sorteio que Deus faz lá no céu e derrama na vida da gente. Não, é com base naquilo que Deus faz isso com base naquilo que Ele sabe que para nós vai ser melhor. Que Ele sabe que para nós vamos gostar. Mas enfim, até já fugimos um pouco do tema aí do episódio. Mas tudo bem, eu creio que foi de Deus trazendo essas outras questões também. E por fim, a questão do minimalismo em si. O que isso tem a ver com minimalismo? Eu achava, quando eu comecei a estudar sobre minimalismo, eu achava que não tinha muito a ver com a Bíblia, não tinha muita base bíblica, era mais uma questão aí que teria algum proveito, mas a Bíblia não falava a respeito. Até que eu parei para refletir na passagem da Sunamita. Havia uma mulher sunamita que morava próximo onde era o caminho do profeta, de um caminho que o profeta Eliseu passava constantemente. Aí essa mulher, percebendo isso, ela fala pro seu marido: vamos construir um quarto, obra de pedreiro, para que quando esse homem passe por aí, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, quando esse profeta passe aí, ele tem onde se hospedar. E aí, aquilo que ela fala que vai colocar no quarto é um exemplo claro e bem definido de um quarto minimalista, de um quarto onde tinha o essencial. Primeiro, que ela não constrói uma casa, ela constrói um quarto, ou seja, o essencial do essencial. Depois ela coloca no quarto, ela fala que vai colocar no quarto uma cama, um candeeiro para iluminar e uma mesa. Era aquilo que o profeta iria precisar ali para suas tarefas, para seus afazeres.
é um exemplo claro de uma peça minimalista na Bíblia. E hoje está se chegando ao consenso de que menos é mais. Chega o ponto que as pessoas começam a perceber o que é os malefícios de ter uma vida com excesso, cheio de coisas erradas. E está se chegando ao consenso de que menos é mais. Para você ter uma qualidade de vida melhor, você não precisa de mais coisas, você precisa de menos coisas. E é o que eu tenho aplicado em minha vida. Eu percebo que cada vez que a gente diminui a quantidade de coisas, parece que a vida começa a melhorar, parece que a vida começa a fluir mais. Os objetos ocupam um espaço na mente da gente. Sobrecarregam. É incrível, algo que explicar assim até pode parecer sem sentido, mas é o que acontece. Os nossos objetos nos sobrecarregam. E menos coisas geram melhor qualidade de vida. Claro que isso é adaptável e cada pessoa precisa desenvolver um ambiente e os seus ambientes aí de acordo com o que realmente é necessário para ela, porque o que é necessário para uma pessoa pode não ser para outra. A quantidade de coisas também vão variar, a quantidade de coisas ideais também vão variar de pessoa para pessoa. Mas o consenso é que menos é mais. E que a pessoa não tem esse pensamento claro de menos, da busca por menos, a tendência por conta da sociedade, do jeito que a sociedade, isso não é nem culpa das pessoas, mas por conta do jeito que a sociedade está formatada, faz ou influencia para que a gente acabe acumulando cada vez mais coisas. Então os objetos ocupam um espaço mental. E é incrível. Até esse tempo atrás eu tava passando por uma situação na minha família, no meu lar, com minha esposa. Ter uma vida abençoada, uma vida de alegria, uma vida descontraída, uma relação muito boa. Porém, enfrentando certas dificuldades na parte externa, na parte de relacionamento com pessoas no externo. Uma grande dificuldade. E para ver como o ambiente ele influencia ou espelha, não sei se é o ambiente que faz a gente ou a gente que faz o ambiente, não sei. Mas o ambiente espelha, porque eu percebendo a minha casa estava sempre muito organizada. Essa questão de não ter excesso, a gente sempre está buscando melhorar esse ambiente. Porém o pátio do onde eu moro, tinha desordem. E eu associo isso, não tenho base bíblica para isso, mas do pouco que eu estudei já sobre livros que falam sobre psicologia e essas questões que a gente está conversando aqui, eu percebo que isso tem uma relação. A minha vida pessoal e a minha vida externa, digamos assim, no profissional ou em relação gerais assim com outras pessoas, espelhavam justamente aquilo que estava no ambiente. Os objetos também ocupam um espaço emocional. Não são todos, mas tem objetos que ocupam um espaço emocional. Às vezes de pessoas que nos deram aquilo por alguma situação que passamos com aquelas pessoas, ou enfim, tantas coisas. Acaba se gerando esse apego emocional com os objetos, ou esse espaço emocional que esses objetos ocupam na nossa vida. E por fim também os objetos ocupam um espaço de tempo e energia gasta em cada objeto na manutenção. Por mais simples que seja a manutenção daquele objeto, desde guardar, mas ele despende um espaço de energia nossa. Manutenção
Alguns de manutenção diária, outros semanal, outros mensal, outros anual. Mas todos os objetos ocupam determinado tempo e energia da nossa vida. Por isso, uma das práticas que a gente tem aqui em casa é de ter uma casa para cada objeto. O que é isso? Não é uma casinha botar lá para casa para guardar cada objeto, mas é um espaço definido, pré-definido para cada objeto. E procurar sempre manter cada objeto no seu lugar. Claro que isso já é uma coisa mais avançada e a gente demorou para chegar nesses. Foram aí, eu creio que uns 3 anos aplicando esses conceitos, esses princípios para chegar no que a gente chegou. Mas a gente já tem procurado desenvolver esse sistema. Percebe que os destralhes também, destralhar coisas, geram coisas boas. Toda vez que a gente destralhava, separava sacolas, caixas de coisas, ou para doação, ou para... Tinha coisas que era para ir pro lixo mesmo. Não servia nem para doação. Toda vez que a gente separava e se desfazia daquelas coisas, coisas boas aconteciam. Parece que áreas da vida que estavam travadas, destravavam. Parece que aquelas engrenagens da vida que estavam emperradas, desencravavam. É algo que eu tô falando não porque do que eu li num livro ou que eu vi na internet, eu tô falando do que eu vivi. Até mesmo áreas espirituais se destravavam por conta de um desapego, de um destralhe. Outra estratégia também que a gente usa em casa, acho que não é o objetivo ficar falando de estratégia, assim, a internet tá cheia desses, também tem livros que falam a respeito do tema, mas é o hábito de destralhar. A gente tem aqui em casa uma caixa que a gente deixa as coisas lá por um tempo, a gente percebe aquilo que realmente é útil, aquilo que não é útil, aquilo que tá só ocupando espaço, e com o tempo a gente vai destralhando. E falar no começo, onde botava muitas coisas, cartava muitas coisas mesmo. Mas eu deixo essa reflexão aqui. Espero que o episódio de hoje tenha sido útil. Cada um venha refletir e pensar a respeito do tema. Também peço que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Isso é de grande incentivo. Esse canal para mim, é algo totalmente novo, essa questão de estar gravando vídeo pro YouTube, gravando esse canal de podcast pro YouTube. Então, com certeza vai ser de grande incentivo seu comentário, seu compartilhamento, sua inscrição. Seu comentário será respondido. Seu compartilhamento, sua inscrição será um grande incentivo para mim. E que Deus abençoe.